Pare de depender emocionalmente dos outros. E como fazer isso, não é verdade? Eu posso te dizer que existe um caminho. E eu também tenho certeza que você já ouviu frases como: você tem que se amar mais, você tem que se valorizar, minha amiga, você tem que se priorizar. Para de dar bola para essas pessoas e essas situações. É óbvio que se esses conselhos funcionassem, você já não dependeria mais emocionalmente das outras pessoas e você nem estaria vendo esse vídeo. Mas eu vou aqui desenhar alguns caminhos e algum entendimento que você precisa ter do porquê simplesmente essas frases não estão funcionando com você, tá bom? Então, se esse assunto te interessa, vem comigo nesse vídeo. Olá, eu sou Manuel Augusto, eu sou fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse e eu sou especialista em cura e resolução de traumas e estresse pós-traumático, sou especialista em constelação familiar e também em regressões intrauterinas e pós-nascimento. Se você rolar o feed de notícia aí do seu Instagram, do seu Facebook, eu tenho certeza, né, que rolando um pouquinho lá para baixo no seu celular aí você vai encontrar um post bem grande dizendo assim: amiga, você precisa se valorizar, se ama mais, você precisa se priorizar. E por que essas frasezinhas de impacto que você já conhece não mudam a sua dependência emocional dos outros? Porque as causas são um pouquinho mais profundas. Você já tem a intelectualização, ok? Você já tem a parte racional que sabe disso, que sabe que você precisa se amar mais. Então não se trata tanto de você saber o que você precisa fazer. Às vezes não é questão do que você precisa saber, você já sabe. Às vezes é questão de como fazer. E dentro desse como, entender o que está acontecendo com você, as raízes de seus problemas, podem te ajudar bastante. Eu preciso te dizer que lá na primeira infância, os primeiros dias, semanas e meses de vida, como você se conecta aos pais ou cuidadores, vai definir a forma como você continuará se conectando com outros seres humanos pelo resto da sua vida. Isso é uma frase de John Bowlby, que ele foi o precursor aí do estudo dos estilos de apego. Se existe uma área da psicologia mais estudada, é a área do apego precoce, ok? Então, logo na primeira infância, como a gente vai se conectando aos nossos pais, dependendo, né, da conexão que eles estabelecem com a gente vai criando adaptações. Não são escolhas, mas a gente vai criando adaptações. Nós já nascemos pré-programados para esse tipo de conexão. Por quê? Porque nós somos a espécie que mais precisamos de cuidados, né, até a gente se tornar autônomo. Então a gente precisa se vincular. Então o sistema de apego é algo nato dentro de nós. E na medida que a gente vai se conectando aos nossos pais, nós vamos nos adaptando, como eu disse, em 4 estilos, tá? Tem o estilo de apego seguro, que todo mundo tem esse estilo dentro de si, tá ok? Então, na medida que você vai trabalhando os outros apegos, que eu vou citar aqui para você, que são apegos mais disfuncionais, a gente tem uma tendência natural a voltar ao apego, estilo de apego seguro, onde você se sente seguro de si, onde você vê possibilidades infinitas no mundo, mas possibilidades reais, você é um otimista, realista, tá? Não é só aquele pensador positivo que fica reprimindo o seu material inconsciente. É uma pessoa que realmente oferece o benefício da dúvida, que consegue confiar de forma autêntica nas pessoas, que consegue perceber quando um perigo real está presente, entre várias outras características, tá? Então, existe o estilo evitante. O que é isso, né? Então, os pais não se conectam muito emocionalmente com a criança, né? O tipo de linguagem, o tipo de expressão facial é incongruente para a idade, então vão se tornando pessoas mais fechadas por adaptação, que vão ter uma dificuldade enorme depois na vida adulta de acessar sentimentos, emoções. Existem várias características, não vou dar todas aqui, tá bom? Mas a característica básica no evitante ou evitativo é que você não se conecta muito, né? Não tem uma conexão profunda com os pais, tá? Então tem outro estilo de apego também chamado desorganizado, tá? Que foi inclusive um estilo de apego que foi adicionado depois. Então ele
ele tem certa conexão, mas ele também tem muito pavor, tem muito medo, ele vem de uma infância de muitas brigas, de muitos abusos físicos, emocionais, sexuais e de violência, e às vezes a violência pode ser só a criança perceber, né, os pais como um objeto, né, ao invés de segurança, de perigo, mas existem momentos de conexão, os pais alternam muito, né, de humor entre um estado de conexão e um estado de, não é que é só desconexão, é um estado de pavor, tá bom? Então, como eu disse, tem várias características, se você procurar aí no YouTube, você vai ver vídeos onde eu falo todas as características, né, e a dos pais e o que fica os resquícios na criança e na vida adulta também. E aqui, né, falando de dependência emocional, a gente vai falar do estilo ansioso por agradar ou ambivalente, né, porque esse tem muito mais a ver com a dependência emocional. E os meus professores americanos, eles falavam que aqui no Brasil, a maioria das pessoas, que não implica que sejam todas as pessoas, mas a maioria tem o estilo ansioso por agradar ou ambivalente. Né? Se você for ver outros vídeos, você vai notar, né, muitas características. É importante que nós temos características dos 4 estilos de apego. Na medida que a gente vai curando esses apegos disfuncionais, a gente volta, né, vai voltando à tendência natural, é ir voltando para o estilo de apego seguro, mas esse ansioso por agradar ou ambivalente, existe certa conexão, só que ela não é consistente, ela é imprevisível, então isso vai afetando muito como a criança se percebe e o foco dela passa a ser no outro, ok? Então que mágica eu tenho que fazer para conseguir uma conexão com meu pai, com a minha mãe? Isso é óbvio que vai sendo reforçado ao longo da vida, eu estou pincelando aqui algumas dessas características. Por que eu estou te falando disso? Porque simplesmente não adianta você ter aqui no seu intelecto hoje que você precisa se amar, se valorizar, se priorizar, não dependa dos outros emocionalmente, esses conselhinhos tão rasos, né, frente a algo tão profundo que pode ter acontecido com você. Como eu disse, esses estilos de apego são adaptações, estão no sistema biológico de conexão, de apego. Esses estilos de apego só são curados com intervenções específicas, tá? Em relações saudáveis, a relação terapêutica costuma ser uma relação saudável e também curando alguns traumas da infância, ok? Da primeira infância, que muitas vezes nem está na sua consciência. A gente faz muito isso no nosso trabalho terapêutico. É importante dizer que é um processo, não é uma pílula mágica, não é da noite para o dia que você muda esses estilos de apego, mas na medida que você vai, né, dentro desse processo, trabalhando isso com o seu terapeuta, né, construindo e co-criando tudo isso, encontrando os caminhos mais assertivos, identificando os seus próprios estilos de apego, é muito comum, né, essa percepção de se amar mais, de se valorizar mais, de se priorizar mais, ela vai começando a acontecer de dentro para fora. Não adianta ler um post, não adianta pregar na sua parede, você precisa se amar mais, ok? Porque isso está em outros sistemas do nosso ser, do nosso corpo, está, como eu disse, né, nessa parte de conexão, no sistema polivagal, né, bem no ramo ali do vago ventral, que é aquele nervo que inerva os músculos da face, que é a conexão. E é óbvio que se aconteceram situações intrauterinas, né, os estilos de apego eles já sofrem uma tendência, então é um pouquinho mais complexo do que parece, mas a boa notícia é que existe um caminho. E para você começar a lidar com isso, para você começar a trabalhar isso, existe uma maneira muito assertiva. Nós fazemos isso no nosso workshop de cura da criança interior, onde a gente ajuda as pessoas a começarem a descobrir o seu estilo de apego, isso é o primeiro passo, e começar a entrar em contato com essa criança interior para ir transformando isso, né, descobrindo o que são aqueles traumas, aqueles eventos, né, que foram gerando essas adaptações, começando a ter clareza e as formas que você precisa fazer, ok? Que você pode fazer para criar conexões mais saudáveis. E como eu disse, é um processo. Então você vai aprender ferramentas e um passo a passo, um caminho para todos os dias, um pouquinho cada dia, você ir se nutrindo de tudo isso, né? Como eu disse, não tem uma fórmula mágica, não tem uma pílula mágica, não tem uma técnica mágica que mude isso da noite para o dia, mas isso é construído aos poucos. E sim, existe um caminho para você parar de depender emocionalmente das outras pessoas, né? Então esse contato com a sua criança interior, ele é extremamente fundamental, porque senão
você pode fazer o teste, continua vendo frases aí, você tem que se amar mais, se priorizar mais e você vai ver que não tem resultado, porque eu tenho certeza que disso você já sabe, tá bom? Como você sabe também, eu não tô aqui para convencer absolutamente ninguém de nada, mas para te agregar novas letras ao seu vocabulário. Eu espero que isso tenha te ajudado a fazer algumas conexões, alguns links, tá bom? Se você quiser participar da nossa próxima experiência do workshop Cure a Sua Criança Interior, aqui abaixo desse vídeo entre em contato com a nossa equipe e a gente tem turmas limitadas, você pode se inscrever para a nossa próxima turma, tá joia? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui abaixo, tá bom? E você também pode compartilhar esse vídeo se você acha que ele pode ajudar uma outra pessoa. Se você não é inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se agora mesmo e lembra de tocar o sininho, assim você não perde nenhum conteúdo que a gente posta por aqui, tá joia? Eu vou ficando por aqui com as minhas 2 frases preferidas. Que tal você abandonar os seus limites para poder se tornar tudo aquilo que você nasceu para ser? Só que dessa vez, uma aspas, é apenas uma frase, não é verdade? Então eu te convido de novo a você adentrar um processo terapêutico, você começar a conhecer a sua criança interior, partes do seu inconsciente, para você conseguir abandonar os seus limites e se tornar tudo aquilo que você nasceu para ser. Porque é somente desvendando essas camadas, é somente lidando com isso que você vai conseguir fazer isso na sua vida. Senão vão ser frases ao vento, vão ser frases apenas frases, ok? Vão ser conselhos muito rasos. Então eu vou ficando por aqui, você já sabe. Te vejo na próxima!